Fala pessoal, passamos da metade do nosso curso. Eu não sei se ele está sendo muito complexo ou se ele está sendo pouco complexo, mas hoje, em vez de adentrar muito na lei esportiva em geral, eu quero falar com vocês um pouquinho. Eu falei com vocês da hierarquia das leis, né? Expliquei para vocês que a Constituição é a nossa lei maior. E quero trazer para vocês os princípios básicos que norteiam o direito esportivo dentro da nossa Constituição. Coisas que estão na Constituição, ou seja, não importa a Lei Pelé, o Estatuto do Torcedor e nem a próxima lei, inclusive. A Lei Geral do Esporte, que pode ser que vai ser aprovada ou não. Mas essas coisas não podem passar por cima do que está escrito na nossa Constituição. Ok? Vamos ver aqui o que dá garantia e suporte, o que norteia a visão brasileira do direito desportivo. Vamos já trazer o nosso material para a tela, para a gente poder conversar sobre ele. Constituição Federal e seus artigos fundamentais. Está lá no título 1 dos princípios fundamentais. Artigo 1º, pessoas. A República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos soberania, cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Guardem aqui o livre iniciativa. E o pluralismo político. Ok? Então aqui nós estamos falando de soberania e pluralismo político. A gente pode, no nosso caso, ele não vai muito falar sobre ele. Mas cidadania, dignidade de pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa estão lá no artigo 1º da nossa Constituição. Ok? Vamos guardar isso aí. Lá no artigo 5º, no título 2, que é o famoso artigo 5º da Constituição Federal, que são os direitos e deveres individuais e coletivos. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E ali tem uma série de termos, e eu separei 2 para vocês. Tá? O 17 e o 18. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Ou seja, se eu não estou juntando com pessoas para montar alguma coisa paramilitar, ou seja, alguma coisa que funcione ao lado do exército, né, ou como competindo com o exército, ou mesmo do lado do exército, tá? Fora isso, e tem que ser fins lícitos, obviamente, tá? Os fins têm que ser lícitos, eles têm que ser legais. É plena a liberdade de associação. Então eu me associo a quem eu quiser. Se for para fazer uma coisa lícita e que não seja paramilitar. Ok? Isso é muito importante. Estamos aqui nos artigos fundamentais. Constituição, artigo 1º e artigo 5º. E vamos aqui para o 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. A criação de associações, vou repetir, a criação de associações, criar associações. E na forma de lei, a de cooperativas independem de autorização. Criar associações e cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Perfeito? Então são 2 pontos fundamentais. Nós podemos nos associar a quem quisermos, contando que seja para fins lícitos e tirando o paramilitar lá, e criar-se associações e cooperativas na forma de lei independem de autorização e não podem ser interferidas pelos órgãos públicos, ok? Não é só, como eu falei lá na aula anterior, que as federações, não existe dentro do direito desportivo esses órgãos de entidades nacionais de administração do desporto, elas não são públicas, elas são privadas. E
Não existe, nem o governo pode interferir nem nelas, nem nas ligas, e nem em nenhuma das outras, contando que elas estejam juridicamente legais, dentro e para realizar ações lícitas. Perfeito? Então elas têm que estar legais, legalizadas juridicamente, ou seja, tem um ordenamento jurídico aqui, minha organização está toda dentro desse ordenamento jurídico. Então tá tudo certo, contando que eu esteja fazendo alguma coisa lícita. Pelo que eu sei da aula de judô, organizar campeonatos de judô são coisas lícitas. Perfeito? E aqui vamos para mais uns itens, né? Alguns artigos fundamentais que são muito importantes que a gente vai tratar nesse artigo 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, eu até dei um bold ali no livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Esses termos são todos muito, muito complexos, né? Mas o que está dizendo aqui, basicamente aqui, a ordem econômica em geral, ou seja, o organograma econômico, como que um país funciona economicamente, ele é baseado, ele é fundado na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa. São esses dois valores que formam a nossa ordem econômica dentro do Brasil. E esses dois valores, eles têm por fim assegurar a todos, qual é o objetivo de ter esses dois valores? Assegurar a existência digna a todos, conforme os ditames da justiça social, ou seja, né, de acordo com a justiça social, e observar os seguintes princípios: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede de administração no país. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Isso aqui a gente faz uma ligação, pegando lá do primeiro que eu mostrei, artigo 1º, depois a gente liga com o artigo 5º e termina com esse artigo 170. Então lá no artigo 1º, vou voltar nele para vocês. Artigo 1º, dos princípios fundamentais. Estava lá falando lá, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então a gente vem aqui no artigo 170 e explica essa questão. Trabalho humano e livre iniciativa de novo, ok? Quais são os princípios dessa valorização do trabalho humano e da livre iniciativa? E aqui a gente entra aqui na livre concorrência, né? Livre concorrência, no item 4. Ok? Vejam isso aqui. Guardem isso aqui direitinho, porque nós vamos entrar numa próxima aula, numa aula em breve aí, que vai falar especificamente desse assunto, livre concorrência. Entendermos a livre concorrência é uma das grandes causas para que nós entendamos que não tem como existir um órgão oficial que controle todo o judô no Brasil, vindo do governo. Não tem como. Legalmente, dentro da Constituição, já era claro que isso não poderia acontecer. E eu vou mostrar para vocês os motivos disso. Tá? Vou mostrar em breve, numa aula futura aqui. Não sei se é a próxima ou se é a outra ainda. Tá? Tamo junto, espero que vocês estejam acompanhando. Ainda mais quando a gente começa a ler muito a lei. A lei é chata, tem umas palavras difíceis, né? Mas dá pra entender. Forte abraço a todos. Até a próxima aula.